Boa noite, então vamos lá para a conclusão da nossa escada pontiana, do segundo degrau da escada pontiana, fechamento aí da teoria de invalidade dos negócios jurídicos. A gente viu aí os elementos de existência, elementos essenciais, que tem que ter vontade, tem que ter parte, tem que ter objeto, tempo, lugar e modo do objeto. E para os manuais de direito civil também a questão da formalidade, da forma, que a gente teve uma discussão aí sobre o princípio do consensualismo, 107, 425. Depois falamos do segundo degrau de validade, falamos que ele é bem grande, são várias regras de controle de validade de efeitos de negócio jurídico. Uma primeira parte, os pressupostos gerais de validade subjetivos e objetivos, está nos incisos 104, suas consequências no 66, 171 e o 78. Né? A gente falou, as partes têm que ser capazes, legítimas para o negócio, pressupostos subjetivos. E o objeto tem que ser idôneo, ou seja, lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma não proibida ou prevista em lei tem que ser atendida. Depois a gente chegou a falar dos defeitos de negócio jurídico, que é a segunda parte da validade do Código Civil. Né? Os defeitos de negócio jurídico têm a ver com os vícios da vontade. A vontade tem que ser considerada devidamente manifestada. A gente viu que pode ser uma vontade tácita por inércia. O 111, 432 falam disso. Depois a gente falou que essa vontade tem que ser manifestada com alguns atributos, com algumas qualidades, que ela tem que ser manifestada de forma livre, consciente, com discernimento e para fim lícito. Faltou uma dessas qualidades, a gente está diante de um vício de vontade, defeito de negócio jurídico, que é dividido em dois grupos. Vício de consentimento, que atinge quem está dentro do negócio, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, e vícios sociais, que atinge quem está fora do negócio, fraude contra credores, simulação. Vimos cada um desses sete vícios, né? 5 vícios de consentimento, os 2 vícios sociais, o último vídeo, fechamos com simulação, e aí suas consequências, exceções, situações que não invalidam. A gente fecha, então, a questão da invalidade fazendo um quadro comparativo para a gente lembrar da diferença do nulo para o anulável, que são 2 graus diferentes de validade, que durante muito tempo aí, durante esses pressupostos de validade objetivos e os defeitos de negócio jurídico, a gente viu que tem essas 2 possibilidades de consequências de validade. O anulável mais fraco, ele se reveste ou tem como objeto interesse privado. E aí, por via de consequência, a legitimidade para pedir a invalidade do anulável é sempre restrita, é só do prejudicado, né? O credor prejudicado, o contratante prejudicado, o incapaz, né? Aquele que está especificamente prejudicado, ok? Diversamente, o ato nulo geralmente diz respeito a algo que interessa ou que manifesta interesse público. Daí a legitimidade ser considerada de maneira ampla, ou seja, não só o prejudicado, mas o Ministério Público na sua função de custos legis, fiscal da sociedade, fiscal da lei, e o juiz de ofício, ou seja, independente de demanda do próprio interessado num processo, ele pode reconhecer de ofício, independente de demanda da parte. Okay? A gente viu que no anulável tem uma exceção aí nas fraudes processuais, que a legitimidade também é ampla nas fraudes processuais. Bom, então essa questão da legitimidade, restrita relativa ao interesse privado do anulável, 171, 178, e ampla para o nulo, como regra, artigo 168 do Código Civil. Outra diferença muito clara é quanto à possibilidade de correção. O anulável é permitido corrigir de diversas formas, né? E, em especial, ele pode ser convalescer pelo decurso do prazo decadencial firmado da lei para pedir sua invalidade. Então, o anulável sempre tem prazo, 178, 179 do Código Civil. Diversamente, o nulo não convalesce, não se convalida com decurso de tempo algum. É a regra do 169 do Código Civil. Outra diferença importante é a eficácia da decisão. A decisão que declara o anulável tem efeitos ex nunc. É uma expressão latina que quer traduzir a seguinte lógica. A decisão que declara o anulável só vale da decisão para frente. O que está para trás, ela não resolve. Ela não volta para trás. Então, os atos inválidos, o que aconteceu antes da pedido de invalidade, não se mexe. Só se mexe do ato da decretação de invalidade anulável para frente. É a regra 171. Diversamente, o nulo tem eficácia ex tunc, volta para trás. Tá? O ex tunc volta para trás, então o ato nulo, a decisão judicial, desfaz tudo, desfaz até a origem do ato. Ela não é da decisão para frente apenas. É da decisão para frente, desfaz tudo para frente, mas também para trás desfaz. Tá? Então, o nulo, a decisão de nulidade, desfaz para frente e retroage à origem do ato.
Então, anulável, ex nunc. Dali da decisão para frente, para nunca mais. Ato nulo, decisão ex tunc. Para frente e para trás, volta para trás. Ok? Vamos lá. Outra diferença é que o ato anulável pode ser corrigido de diversas formas, vale mais fraco. Né? A gente viu, quanto à incapacidade, várias situações de exceção, lá, mandato civil, testamento, casamento, que vale a partir dos 16 anos, né? Como várias situações em que vai ter o fato da convalidação, ratificação tácita ou expressa do próprio incapaz ou do seu responsável legal posterior, o próprio ato de má-fé do maior de 16 anos, escondendo ou omitindo a idade, o atendimento de necessidade do incapaz do 5892. Então tem diversas formas de validar um ato anulável. Ele pode ser convalidado de diversas formas. A gente viu várias situações aí previstas no 172 a 184 e o 589 do Código Civil, quando falamos dos pressupostos gerais. E mesmo quando falamos dos defeitos de negócios jurídicos, os defeitos, até fraudes contra credores, que são anuláveis, a gente viu diversas formas de corrigir. A gente viu o erro, a própria correção, né? As situações que por exceção não invalida, porque é ato de terceiro, no dolo e na coação. A situação em que há uma correção, uma oferta de correção do valor, no estado de perigo e na lesão. Então tem diversas formas de corrigir o ato anulável, como validar. O ato nulo, não. O ato nulo só tem uma única exceção, em que o ato nulo pode ser validado a posteriori. É a situação da conversão objetiva, prevista no 170 do Código Civil. Como é que funciona ela? Bom, o ato que de origem é nulo, em alguns casos, não é para qualquer caso, exemplo, a nulidade da incapacidade absoluta não é passível de conversão objetiva, mas em alguns casos, o nulo desse ato ele é passível de ser transformado em outro ato, em outro contrato que é válido. Vou dar um exemplo de conversão objetiva. Imagina aquela situação que a gente tratou na invalidade do pressuposto da legitimidade como requisito subjetivo. Um pai que resolve, vendo a necessidade de um filho, lhe transmitir uma casa em detrimento dos dois outros filhos, sem haver autorização dos dois outros filhos. O pai está preocupado apenas em que esse filho, que não tem casa para morar, tem um abrigo para morar. Ele faz um ato de doação. A doação que a gente viu que pode, prejudicando a legítima a repartição proporcional da herança dos outros herdeiros, ser declarado nulo pelos demais herdeiros com base no 544, 549. Só que essa nulidade da doação pode ser consertada por uma conversão objetiva. O juiz a quem se pede essa nulidade pode, sensível ao caso concreto e atendendo, e esse é um ponto objetivo importante da regra 170 da conversão objetiva, atendendo à intenção e interesse das partes envolvidas, converter a doação em um outro contrato que é válido perante a lei. Então ele chega para o pai e fala, mas o que você quer? Transmitir patrimônio para o teu filho? Porque isso não pode, né? Porque prejudica a legítima. E o pai pode muito bem explicar o seguinte, não, meu interesse é que esse meu outro filho não fique ao desabrigo, que ele tem onde morar. Aí o juiz faz o seguinte, inteligentemente, ele converte o ato de doação, que é nulo perante 544, 549, em um contrato de empréstimo do imóvel, de comodato do imóvel, que também é ato gratuito, mas como não transfere patrimônio, não prejudica a legítima, e é válido perante a lei 579 do Código Civil. Então ele converte de forma objetiva um contrato que perante a lei é declarado como nulo em um outro que é válido, isso que a gente chama de conversão objetiva. E a condição para que ela possa ser feita é que se preserve o real interesse das partes, é o exemplo que eu dei. Ok? Então, nulo e anulável, e aí só para a gente lembrar e ajudar, as situações de anuláveis são situações mais diversas. Elas estão previstas no 138 ao 165 e no 170 ao 184 do Código Civil. As situações de nulo, por sua vez, são especiais, são excepcionais. Então vão estar previstas apenas no 166 a 170. 170 é a única situação lá de conversão objetiva. Ok? É pouquinho que fala de nulidade, o Código Civil. Beleza? Então, situação de validade, segundo degrau, que é obrigatório para todo negócio jurídico resolvido. Falta o outro
degrau, que é um degrau que pode ou não ter, que é o degrau da eficácia, que são os elementos acidentais, termo, condição, encargo e modo, que são elementos que tornam o negócio em seus efeitos dependente de um fato futuro e certo, termo, ou um fato futuro incerto, condição, ou mesmo, dependendo da situação, há uma transferência do bem, por ato de liberalidade, mas essa transferência está sujeita ao cumprimento de uma tarefa futura, encargo ou modo. Ok? Então, abraço, é essa a matéria da gente.